unidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria ler com você o que está escrito em deixa eu ver aqui só um minutinho, tá? Em Mateus, a Sofia vai abrir aí também, em Mateus, no capítulo de número 25 e no versículo de número 23. Esse é o último texto da pregação, mas é neste texto que eu vou embasar o que vamos ministrar agora sobre aprofundamento para a nossa comunidade. Diz assim, Mateus 25, na NVT, viu, Sofia? Coloque na NVT, não sei se já está. Olha, NVT. Muito bem. Eu quero ler junto com você esse trecho das Escrituras. Vamos ler juntos? Vamos lá. O Senhor disse: muito bom, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Mude para NVI agora, Sofia. NVI, tá? Olha o que está escrito na palavra do Senhor aí em NVI. O Senhor respondeu, vou ler para vocês. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Agora nós vamos ler na ACF, que é a versão mais antiga utilizada pelas igrejas, especialmente as igrejas mais antigas do nosso país. Disse-lhe o seu Senhor: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Olhe para mim antes de se assentar. Esta palavra foi dita pelo próprio Senhor Jesus no momento em que ele falava do dia final. O dia em que nós vamos encontrar com ele face a face. Eu quero te dar uma palavra antes de você se assentar para ouvir a reflexão dessa noite. Serão vários textos bíblicos aqui. A Sofia vai me acompanhar aí, especialmente na NVI. Tá, Sofia? Quando eu tiver de mudar, eu te aviso. O sentido de estarmos aqui nessa noite, o principal sentido de estarmos aqui nessa noite é nos prepararmos para esse encontro aqui e ouvirmos o Senhor falar isso conosco. Servo bom e fiel. Jean, servo bom e fiel. Entra para o gozo do teu Senhor. Simone, serva boa e fiel. Entra para o gozo do teu Senhor. Elcio, filho, servo bom e fiel. Entra para o gozo do teu Senhor. Lá na galeria, eu não estou conseguindo, tem Heron, meu irmão. Heron Tebas. Entre para o gozo do teu Senhor. Tiago Gama, lá na galeria, assistindo lá. Tiago Gama, independente de som, independente de qualquer coisa. Tiago, eu te conheço. Entra para o gozo do teu Senhor. Nós estamos aqui primeiramente por causa disso. Porque nós estamos a caminho da salvação eterna. Quem dá glória a Deus por isso aí? Quantos pretendem ouvir o seu nome sendo dito dessa forma? Fulano de tal, Luciana, serva fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Quantos pretendem ouvir isso no final? Rony, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Fala com o seu vizinho aí, dá o nome dele. Olha qual que é o nome dele, não sei qual que é o nome dele. Fala aí qual que é o nome dele. Melissa, fala aí, meu bem. Fala aí. Fala com ela, Melissa, entra para o gozo do teu Senhor. Serva fiel. Você sabe o nome da pessoa que está ao seu lado? Não, pergunta o nome dela, se você não sabe. Pergunta, qual é o seu nome, meu irmão? Fala assim, o Senhor vai falar seu nome e vai falar assim, entra para o gozo do teu Senhor. Quantos podem dar um aplauso de louvor ao Senhor aqui nessa noite? Léo Pereira, entra para o gozo do teu Senhor. Em segundo lugar, nós estamos aqui também uns por causa dos outros. Aí é hora de falar, vamos juntos? Juntos? Amém ou não? Vamos juntos chegar nesse lugar? Onde vamos ouvir isso de Deus?
servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Que essa palavra norteie a sua vida todos os dias, amém? Assentem-se em seus lugares. Acaba que eu nem falei da conferência profética, né? Depois, se der tempo no finalzinho, eu falo. Nós teremos 4 dias, ó, sexta, sábado, domingo, segunda. 4 a 7 de abril. 4 dias. Nunca fizemos aqui uma conferência que terminasse na segunda-feira. Vai ser na segunda-feira o término dela. Vai ser tremendo a nossa conferência. Mas eu quero perguntar a você mais uma vez hoje. Domingo passado, quantos estavam aqui domingo passado? Quantos receberam aquela palavra poderosa, hein? Que palavra edificante, né? A história passando da nossa frente assim. Maravilhosa a palavra que meu bem trouxe para a igreja. Quero continuar a de domingo passado, domingo atrasado. Qual é o ponto mais profundo? Qual é o ponto mais profundo que um filho de Deus poderá chegar no tocante ao conhecimento do seu Deus, do nosso Deus? A pergunta é essa. Qual ponto que nós poderemos chegar? Até que ponto podemos ir? Uma coisa é certa, já fique claro isso. Ninguém verá a Deus face a face nessa vida. Ele disse isso a Moisés: ninguém verá a minha face e viverá. Então não é esse o alvo. Eu quero ver Deus face a face. Sim, quando a sua hora chegar. E a nossa hora vai chegar. E nós vamos ver Deus face a face. Como aconteceu com Estevão, quando foi apedrejado. Ele viu o Senhor recebendo na glória. Está escrito, está registrado. Hoje nós apenas cremos sem ver. Por isso que nós não vivemos pelo que vemos. Nós vivemos pelo que cremos. Cremos no Senhor. Cremos na sua existência. E vamos vê-lo face a face. Então, o alvo, a meta, não é ver Deus face a face nessa vida. Mas até onde devemos, não só podemos, devemos desejar chegar. Ao longo da história da igreja, irmãos e irmãs, homens e mulheres tomaram decisões muito fortes quanto a isso. E eles passaram a buscar um nível de intimidade com Deus que revolucionou lugares inteiros por causa da disposição de buscar o Senhor. Era gente comum, pessoal. Lavradores, professores, alguns mais habilitados um pouco, de maneira acadêmica, ao longo da história. Homens e mulheres que se tornaram assim referências de gente que buscou a Deus em profundidade. Mas a pergunta dessa noite é: qual é o ponto mais profundo que um filho de Deus poderá chegar em relação ao conhecimento de Deus, o conhecimento do Criador, o conhecimento do Pai? Nós estamos falando de aprofundamento o tempo todo aqui. Lá na live de oração de 7h30 da manhã, tem um estudo completo sendo dado sobre isso. Características, dificuldades, formas de fazer. É completo o que estamos falando lá. Aqui também vai sendo dado um passo de cada vez, né? E se nós queremos uma resposta para essa pergunta, a resposta não é a sua. Não pode ser a sua. A sua é limitada, a minha é limitada. Alguém pode falar assim: até onde Deus quiser. Então essa resposta é boa. Porque aí nós vamos perguntar assim: o que Deus quer? Para a gente não também ficar em desafio que Deus não quer. Imagine a gente com um desafio aqui assim: atenção, todo mundo aqui nessa igreja vai ter que ver Deus face a face. Esse desafio não é viável. Por quê? Porque o próprio Deus falou: não vai me ver. Agora, ninguém me verá e viverá. Está escrito lá em Êxodo 33, na experiência de Moisés. Então eu não posso
Ninguém pode exigir de um ser humano uma experiência como essa. Não vai ter, não verá. Mas está bem, qual é a experiência que a Bíblia diz que eu devo ter? O que a palavra de Deus fala? Faça, porque isso vai gerar em você a revelação maior, um conhecimento maior. Uma coisa é certa, a palavra de Deus manda conhecer e prosseguir conhecendo. Então, isso já é certo. Nenhum cristão, nenhum crente, eu não estou falando de evangélico, eu estou falando de crente. Porque hoje no Brasil tem uma religião chamada evangélica, que nem sempre é constituída de filhos de Deus. É constituída algumas vezes, de religiosos, que optaram pela religião evangélica porque não querem mais a religião católica, por exemplo. Aí mudaram de religião. Não é disso que nós estamos falando aqui. Inclusive tem evangélicos que voltaram para a igreja católica, voltaram para a religião, mudaram de religião. Não é isso que está sendo ministrado aqui, enfaticamente, insistentemente. Qual é, então, o que a Bíblia diz que é preciso, que é possível e que nós devemos fazer? A Bíblia, ela é o guia para isso e ela é a meta também. Na Bíblia nós temos um guia de como fazer e nós temos também a meta a ser alcançada, né? A forma de fazer está nas Escrituras. Como é que eu atendo a esse chamado de aprofundamento? O que eu preciso fazer? Ontem, por exemplo, nós tivemos um encontro aqui de homens com 100 homens. Eram 111 inscritos, alguns faltaram, mas 98 homens estavam aqui ontem. Ontem nós tratamos da saúde do homem, um homem que quer aprofundamento. O pastor Otávio falou sobre a questão psiquiátrica, mental. Eu falei sobre a questão espiritual, abordando aspectos da sexualidade. E os homens foram ontem aqui ministrados, nós fomos ministrados sobre uma sexualidade sensata, à luz da palavra. Sem imoralidade sexual. Foi muito forte o que nós passamos aqui ontem. 98 homens, fora as equipes que estavam trabalhando aqui. Tinha mais de 120 pessoas aqui ontem, fazendo um encontro maravilhoso, né? Então, a Bíblia é um guia no tocante à forma de fazer e é uma meta. Ela também é uma meta. O que está nela é um alvo, é um propósito, eu devo buscar aquele objetivo de acordo com a palavra de Deus. O desejo de Deus na sua palavra em relação ao aprofundamento, ele é desde o início. Eu quero que a Sofia abra na NVI, em Gênesis, no capítulo de número 1 e versículo de número 26. Pode abrir na NVI, Sofia, nova versão internacional. E número 26, olha o que diz aí, a palavra do Senhor. Então Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais do rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Esse versículo aqui é o momento em que Deus cria o homem, mas Ele cria o homem com uma característica: a sua imagem e semelhança. Então Deus extrapolou o que Ele vinha fazendo até então. Ele cria a natureza toda, as árvores, os animais, os astros, Ele cria tudo, mas na criação do homem Ele faz algo especial. Ele fala: eu vou fazer alguém semelhante a mim, não igual, semelhante. Existem semelhanças entre nós e Deus, mas não igualdade. Ele é Deus, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Nós não. Mas nós podemos amar, nós podemos doar, nós podemos ser generosos, características de Deus. Então Ele fez a gente, inclusive, com semelhança de aparência. Claro. Ora, Deus tem a aparência, sim, de um homem, como não? Ele veio em forma humana. Não há dúvida disso. Inclusive no Éden, agora a Sofia vai em Gênesis, no capítulo de número 3, no versículo de 8 a 10, Gênesis 3, de 8 a 10, e nós vemos lá, olha só, quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim, olha, Deus caminhava, então tinha pés, então andava.
Então nós vemos aí a semelhança, sim, corpórea. Deus vinha até Adão em semelhança corpórea. Caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Continuando, o Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Olha como é que Deus vem ao encontro do homem, porque ele queria manter o relacionamento. Ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. Então aqui a prova bíblica de que Deus não desistiu do homem porque ele pecou. Boa palavra para nós essa noite, hein? Deus jamais desiste de nós. Quem dá graças a Deus mais forte aí nessa hora? Quem aqui já devia estar morto uma hora dessa por causa da vida que levava? Levante sua mão. Tem uns que nem tem coragem. Levanta a mão bem alto, deixa eu ver. Já devia estar morto. Olha você vivo aqui nessa noite. Quem pode dar glória a Deus por causa disso aí? Meu irmão, alguns de vocês estavam com a corda no pescoço, literalmente. Pensando em suicídio. E o Deus que não desiste de ninguém foi lá e te encontrou e te trouxe de volta, te restaurou, te restituiu e te colocou no lugar de honra. Oh, meu Deus do céu! Que coisa maravilhosa! Então, quando Deus cria o homem, gente, Ele cria com alguns propósitos. É claro que Ele colocou o homem aqui para governar também, para cuidar de tudo, é verdade. Mas a prioridade de Deus era ter relacionamento com o homem. E Ele não perdeu essa prioridade, gente. Deus não entregou esse mundo para se perder, não. Ele deixou a sua palavra, Ele deixou o seu Espírito, Ele mandou o seu Filho para reencontrar o homem. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Ele veio fazer reconciliação. O tempo todo Deus deseja reconciliar-se com o homem, porque Ele quer ter com ele relacionamento. Olha, Deus precisa de adoração? Não. Na sua soberania, Ele não precisa de ninguém adorando. Ele estabeleceu a adoração como um modo de criar um vínculo. Eu adoro a Deus. Lá em casa, todos os dias, nós oramos juntos, eu e o meu bem. E essa semana, em muitos momentos, nós oramos dando graças e louvores a Deus, e exaltando ao nosso Deus, e em vários momentos, ora ela, ora eu, nós dissemos assim: Senhor, Tu és o nosso Deus. Casais, orem juntos, e proclamem isso na casa de vocês: Senhor, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus que nós adoramos, o Senhor é o Deus que nós cultuamos. Mas, gente, em primeira análise, Deus não criou você para adorá-lo. Deus criou a mim e a você para ter relacionamento conosco, intimidade. E o mais profundo que nós podemos e devemos chegar na questão do aprofundamento é ter um relacionamento íntimo com Deus, voltando a ser um com Ele. Ontem no evento de homens eu li um texto que eu quero ler de novo, mas agora, Sofia, na NTLH, é 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6 e o versículo de número 17, na NTLH. Eu vou mudar aqui para mim também, porque senão eu acabo fazendo uma leitura diferente. Aliás, eu vou ter que ler na tela, porque aqui está sem a baixa do arquivo. Porém, quem se une, deixa eu pegar aqui, quem se une com o Senhor, lê comigo, se torna... Vamos ler de novo? Diga assim: porém, quem se une com o Senhor, se torna o quê? Espiritualmente, uma só pessoa com Ele. Você é um com Deus. Meu Deus do céu, isso tem que soar com muita força dentro de nós. Levanta sua mão direita aos céus e fala comigo assim: eu sou um com Deus. Tem alguém do seu lado que você conhece? Fala com ele: eu sou um com Deus. Meus irmãos, olha a profundidade disso que eu estou falando. Olha o que está escrito. Espiritualmente Deus veio ao nosso encontro, e por meio de Cristo, eu sou um com Ele. Deus habita dentro de mim.
Coloca sua mão na altura do seu peito aqui nessa hora e fala assim: Deus habita dentro deste corpo. Fala isso para você mesmo, fala assim: Ele habita aqui no meu coração. Oh, meu irmão, nós não podemos distrair quanto a isso. Nós não podemos fazer disso uma coisa banal. Isso é o nível mais profundo que nós podemos ter com Deus, gente. É o nível da intimidade. Ser um com Deus deve ser o nosso maior objetivo na vida. Eu quero ler alguns textos, e nós vamos ler na NVI. Oséias 12:6, diz assim, olha o que o Senhor fala. Ele fala assim: portanto, volte para o seu Deus, pratique a lealdade e a justiça, e confie sempre no seu Deus. Profeta Oséias, aquele mesmo que escreveu assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, pois como a alva, a sua vinda é certa, em Oséias capítulo 6, ele está dizendo aqui por meio do Espírito Santo, portanto, volte para o seu Deus. Em Joel 2, nós temos também, no versículo 12, uma outra chamada do Senhor, diz assim, olha, lê comigo, juntos, vamos lá, agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim, de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Aqui era o momento do Senhor chamando o povo ao arrependimento, e o Senhor está falando, voltem para mim. E aqui nós estamos falando, quer aprofundamento, quer chegar nos níveis mais profundos, desenvolva intimidade com Deus, acate o chamado de voltar. Lamentações 3:4, olha como é que a Bíblia é completa. Lamentações 3:4, Lamentações de Jeremias fala assim, Lamentações 3:40, desculpe, 3:40, olha só, está aí, examinemos e ponhamos à prova os nossos caminhos, e depois o que, gente? E depois o que? Examinemos os nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Voltemos, gente, voltemos para o jardim, voltemos para o encontro diário, o encontro constante, o encontro de aprofundamento, o encontro de intimidade. Voltemos. A palavra do Senhor nos faz este convite poderoso, voltemos à comunhão com Ele. Quais serão os frutos de um retorno nosso à intimidade, através de um aprofundamento da relação com Deus? Quais os frutos que nós vamos colher? Muitos frutos nós colheremos, mas tem um que tem a ver com o versículo que eu li, que vai chegar no final da mensagem de novo. Somente, atenção, biblicamente falando, não sou eu que estou dizendo, biblicamente falando, somente, é exclusivo, é limitante, é uma exceção, somente pessoas que mantêm com Deus intimidade, preste atenção, serão aprovadas por Ele. Frequentar uma igreja, entregar dízimo, trabalhar de obreiro, alegar que é crente lá fora, é importante, é parte do processo, mas isso não sela a gente para o encontro final. O selo colocado por nós, a presbítera Fernanda falou aqui, chamou de oxigênio, é o Espírito Santo que foi dado e foi colocado em nós para produzir regeneração, nascidos de novo, nascidos para Deus. A Bíblia fala claramente que existem os filhos de Deus, gente, e existem também os filhos do diabo. E não fica pensando agora que os filhos do diabo são aqueles marginais, problemáticos, que dão problema à sociedade. Não. Filhos do diabo são todos aqueles que não tiveram a experiência do novo nascimento com Deus. Podem ser pessoas de bem da sociedade,
pode ser da sua família, mas se não experimentou o novo nascimento, gente, de acordo com a Bíblia, não sou eu que estou dizendo, eu não tenho o direito de julgar ninguém, mas de acordo com as Escrituras, quem não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Não entra, gente. É por isso que é estranho aquele texto, quando Jesus fala assim: não vos conheço, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do meu Pai, no reino de Deus. Não vos conheço. Gente, isso é perigoso demais, pessoal. Isso é muito perigoso. Nós frequentamos igreja a vida inteira e recebemos um não na chegada. Pode acontecer, gente. Na verdade, vai acontecer. O Senhor preveniu que isso vai acontecer. Chegará aquele dia em que Ele vai falar assim: eu não vos conheço. O que é conhecer, gente? Conhecer é ter intimidade. O que é conhecer, gente? Não é o tanto de coisa que você fez para Deus, não. É intimidade. Andar com Ele. Conversar com Deus de verdade. Especialmente obedecê-lo, porque amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Veja o que eu estou dizendo: não vos conheço. O que é conhecer? Repito, conhecer é buscar, conhecer é ter intimidade, conhecer é andar com Ele, entender o coração de Deus, os pensamentos de Deus, viver uma vida cheia do Espírito. É por isso que é muito perigoso ser apenas um frequentador de uma religião, um frequentador de uma igreja, e o mundo está cheio disso. Nós precisamos ter a aprovação de Deus. Só é aprovado por Deus alguém que mantém com Ele intimidade, convivência, obediência, submissão, sujeição a Deus. O Espírito Santo governando a vida da pessoa. Se você é governado pelos seus próprios pensamentos, você não está sendo governado pelo Espírito de Deus. Se você não tem em nenhum momento vontade de ir para um canto orar, você não está sendo governado pelo Espírito de Deus. Se você não tem vontade de fazer um jejum espontâneo, você não está sendo governado pelo Espírito de Deus. Se você não tem vontade de conhecer a palavra em profundidade, o Espírito de Deus não está te governando. Queridos, mais claro do que isso eu não tenho como falar. Os sinais de um governo do Espírito é satisfazer as obras do Espírito, gente. Os que são de Deus não satisfarão as obras da carne, está escrito em Gálatas, mas satisfarão as obras do Espírito. Serão governados pelo Espírito, produzirão as obras do Espírito. E só quem está na intimidade do Espírito está na intimidade com Deus, e só estes serão aprovados por Deus. Por isso o aprofundamento é algo tão necessário. Eu quero ler em Provérbios, no capítulo 3, com você. Provérbios, no capítulo 3, e versículo de 1 a 4, diz assim, ó: meu filho, não se esqueça da minha instrução, é Deus falando, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos, e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Gente, olha isso, olha esse mandamento, olha o que Deus está falando. Vê se isso aqui não é uma coisa de profundidade, pessoal. Isso aqui não é religiosidade apenas, isso aqui não é mero frequentação de igreja, isso aqui é muito mais. E termina: então você terá o favor e a aprovação aos olhos de Deus e dos homens. Os 3 versículos anteriores explicam a característica de uma pessoa que vai ter a aprovação de Deus. Eu posso até voltar no versículo 1, Sofia.
Não se esqueça da minha instrução. Gente, quantas vezes nós simplesmente nos esquecemos das instruções de Deus? Nós não nos envolvemos com as coisas de Deus. Guarde no coração os mandamentos. O salmista fala assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O contato com as escrituras sagradas demonstram se eu estou buscando intimidade ou não. Se você está tendo um contato superficial, um contato sem profundidade, um contato sem gosto, sem prazer, um contato sem revelação, meu irmão, abra o teu olho, você precisa buscar intimidade com Deus. Porque a aprovação de Deus está condicionada, sim, à intimidade. Se estou no aprofundamento, eu me torno íntimo de Deus. E a estes Deus revela a sua aliança. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E a estes Deus revelará a sua aliança. Está nos Salmos. Eu acho muito interessante algo que está em Hebreus capítulo 11. Vai lá, Sofia, juntamente comigo aí, Hebreus capítulo 11, versículo de número 39. Eu achei esse texto muito forte. Todos estes, está falando de uma galeria de homens e mulheres que foram íntimos de Deus. Lá tem Abraão, tem Moisés, tem profetas, tem Balaão e muitos outros. Balaão não, perdão. Tem lá Gideão. Balaão não entrou nessa galeria aí não. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Versículo seguinte: porque Deus havia planejado algo maior para nós, a fim de que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Pastor, por que você colocou esse versículo? É muito simples. Quantas pessoas abençoadas por Deus nós temos aqui nessa noite? Eu vou perguntar com mais ênfase um pouquinho. Quantos de nós temos recebido muita coisa da parte de Deus aqui? Então eu vou perguntar a terceira coisa: quantos de nós, por causa do que recebemos, temos motivo para acreditar que Deus supre a nossa necessidade? Estes aqui não tiveram. E eles creram. Eles não receberam o que esperavam. Nós temos recebido. Como poderemos ter desculpa de não estarmos em aprofundamento, sendo que Deus tem nos dado tudo que nós precisamos? Meu irmão, nós temos recebido tudo. Alguns aqui às vezes passam uns apertos aí porque descontrolam, né? Fazem excessos às vezes nas finanças, gastam mais do que arrecadam, não colocam suas finanças no lugar que Deus quer, aí depois fica passando os apertos. Deus esqueceu de mim. Não, você que esqueceu de quebrar o cartão de crédito. Deus não esquece de provisão para a nossa vida. Deus não esquece de provisão, de sustentar seus filhos. Essas pessoas aqui, os heróis da fé, da galeria da fé, eles não receberam. Eles ficaram esperando uma promessa que ainda não havia chegado, mas eles continuaram crendo. Eram pessoas profundas. Elas sabiam assim: eu não vou ver a promessa. Moisés mesmo, o Senhor falou: você não vai ver. Mas ele continuou crendo. Era íntimo, teve experiência com Deus. Como é que eu vou ter uma experiência com Deus e vou ficar duvidando porque eu não consegui a cura de uma doença, não consegui uma provisão financeira, não consegui a solução de um problema lá na família até agora? Como é que eu vou ficar duvidando? Isso é falta de intimidade, isso é falta de profundidade, isso reprova você. Essa descrença reprova você, a murmuração reprova você, a falta de engajamento na obra reprova você, a falta de vontade de orar reprova, a falta de conhecimento da palavra reprova. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Carregar culpa, pecados ocultos reprova. Pecados ocultos reprovam a gente. Ontem, no final aqui, os 98 homens, mais o pessoal do apoio, foram separados em pequenos grupos de 3, 4 pessoas para confessar o quê? Pecados de pornografia. Entre eles, grupos de 3, 4. Pecados de negligência com o corpo.
Homens negligentes com o corpo, falta de cuidado, falta de zelo. Os pequenos grupos de confissão foram maravilhosos. Os irmãos passavam por mim aqui e falavam assim: pastor, que encontro foi esse? Que encontro foi esse? Que encontro foi esse? Sabe por quê? Porque enquanto eu me calo e oculto os meus pecados, eu sou reprovado por Deus. Mas quando eu os confesso, eu encontro misericórdia. Quando você confessa seus pecados, você encontra misericórdia. Pecados ocultos te reprovam. Vou repetir isso. Pecados ocultos te reprovam. Reprovados não serão aceitos. Reprovados não entrarão no reino dos céus. Agora a grande questão é: como um pecador falho, limitado, como eu e você, sujeito a erros, pode ter a aprovação de Deus? Esse é o ponto que Satanás trabalha. Satanás trabalha nesse ponto. Atenção, o lugar que ele pega é esse. Ele pega nesse lugar, preste atenção, ele não pega em nenhuma outra coisa, ele pega nisso. Ele faz isso. Ele põe as pessoas com a sua estratégia que ele sabe fazer. Quem sou eu para entender totalmente como é que ele age? Mas eu não desprezo os seus ardis. Ele é ardiloso, mas ele consegue fazer a pessoa pensar assim, ó, assim. Preste atenção, é ele, tá? Eu vou apenas falar o que ele faz. É ele. Não, Deus entende, rapaz. Não, rapaz, não. Deus sabe que você sofreu demais. Não. Você acha que vai ser assim mesmo? Não, você acha que Deus não vai dar um jeito no final? Que isso, você foi uma boa pessoa a vida inteira. Espera aí, rapaz, não. Tem esse negócio de ficar buscando tanto assim, não. Para que você tem que buscar tanto assim? Não. Homem nenhum vai conseguir fazer isso. Homem nenhum, tudo é pecador. É tudo miserável. E ele fala mesmo. Ele fala assim: não, você é um pecador, rapaz. Calma, fica tranquilo. Deus conhece, Deus sabe que a sua carne é fraca. Deus sabe que a carne é fraca. Fica desse jeito. Então quando você decide orar, aí ele levanta mesmo. Ele põe todo tipo de tribulação para o sujeito ter uma vida de oração. Por quê? Porque o caminho da oração é o caminho da intimidade. É o caminho da aprovação de Deus. É onde Deus vai revelar os seus segredos ao meu coração, por meio da sua palavra. Então como é que pecadores como nós podem ter a aprovação de Deus? Tem jeito não, pastor. Deus sabe. Não, eu tenho, nosso Deus, eu tenho uma fraqueza muito grande nessa área da sexualidade, do dinheiro, da vaidade, da mentira. Não, sem falar uma mentira não tem jeito não. Você está doido, não tem jeito. Não, como é que eu vou vender se eu não falar uma mentira? Eu estou te falando, eu estou dando uma paradinha aqui nesse lugar, porque esse é o ponto que o diabo pega. E o pior é que ele trabalha no oculto. Ele fala assim: ninguém está vendo, pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada. Tá não? Deus está vendo tudo. E Ele aprova ou reprova aqui dentro. Aqui dentro. Com todo respeito, alguém pode estar trabalhando nesse apoio aqui hoje, reprovado por Deus. Com todo respeito, alguém pode ter tocado aqui hoje, reprovado por Deus por causa de suas atitudes interiores. Pregadores como eu podem subir aqui, reprovados por Deus, e pregarem como eu estou pregando aqui agora. Você não sabe se eu estou aprovado ou reprovado. Só Deus sabe e eu sei. Nem minha esposa sabe. Ela só sabe o que eu externalizo. Ela faz uma ideia, ela imagina, e crê, e acredita. Mas só Deus sabe, só eu sei. Se dentro de mim tem uma resposta assim: meu filho, eu te aprovo. Eu te aprovo. E quem sou eu para apontar para você, Jairo, e falar assim: eu acho que Deus não te aprova não, Jairo. Seria tolo da minha parte fazer isso.
tolo. Quer saber? Às vezes você vê alguém aqui que saiu das ruas, do Comunidade em Ação, você olha, essa pessoa aí teve vício de droga e tudo. Deixa eu te falar, ele pode estar sendo aprovado e você reprovado. Como é que um pecador falho vai ter a aprovação de Deus? Satanás trabalha nisso. Nunca errando? Vamos falar a verdade, ué. Como assim nunca errando? Qual de nós nunca vai errar? Acertando tudo? Impossível. Impossível, Deus não espera isso de nós. Sendo perfeito. Os homens que não temem a Deus não entendem isso. Como que um crente pode falar de si mesmo assim: eu não estou em pecado, eu tenho a aprovação de Deus. Não entendem. E o pior é que muitos não sabem nem expressar isso, expressam de forma arrogante, expressam isso de forma presunçosa, atacando a pessoa. Você vai para o inferno. Por isso que muitas vezes há tanta rejeição para o Evangelho. Mas uma pessoa que está em aprofundamento, ela não só pode, como ela deve ter a convicção de que Deus a aprova. Irmãos e irmãs, nós precisamos ter a convicção de que Deus aprova a nossa vida. Sem essa aprovação, eu não entro no reino dos céus. Essa aprovação é dada por meio do sacrifício que Cristo fez, e eu preciso tomar posse desse sacrifício e vivê-lo integralmente. Toda pessoa que não se aprofunda, não entende isso que eu estou falando aqui agora. Como é que um pecador pode dizer, Deus me aprova? Pessoas rasas não conseguem entender como é que pecadores podem ser santos, ou como podem dizer, não estou em pecado. Atenção, a palavra de Deus diz com toda clareza. É ela que tem que nos guiar. Quantos de nós aqui nessa noite teríamos condições internamente, sem levantar a mão e falar uma palavra, olhando para dentro de si e falar assim, Deus me aprova? Sem falar nada, não precisa falar para mim nem para ninguém. Não precisa, porque isso pode parecer um teatro. Levanta a mão aí todo mundo que tem a aprovação de Deus. Todo mundo levanta. Tem uns que levantam até por medo, por susto. Sem mão levantada, sem olho fechado, do jeito que você está aí agora, o Espírito Santo está te perguntando, meu filho, minha filha, você tem certeza de que eu te aprovo? O Espírito Santo está te perguntando, você tem certeza que é aprovado por mim, meu filho? Você já entende que você não é perfeito? Você já entende que você é um pecador? Entendo, Senhor, entendo, mas você também entende que quem está comigo não vive em pecado? Alguém vai dizer que absurdo é esse? Falar que tem a aprovação de Deus, é por isso que a gente não tem que contar isso para os outros. Nós precisamos ter uma convicção interna de que Deus nos aprova. Interna. E que não é removida, que ninguém pode tocar nela. Uma convicção profunda. Você e Deus, Deus me aprova. Agora, o incrédulo não entender isso, tudo bem. Mas e o crente não entender isso?
que ele não só pode, como ele deve ter a aprovação de Deus. Queridos, por que nós temos que aprofundar? Porque nós temos que entender isso, gente. Nós precisamos entender isso. Sem entender isso, nós não estamos conhecendo como a palavra manda conhecer. E quem não conhece não vai ter a revelação da intimidade. Quem não tiver na intimidade não vai receber a aliança. Quem não está na aliança não tem a vida eterna, gente. Foi Deus que veio ao nosso encontro com a santidade. Ele veio nos santificar. Em Levítico no capítulo 20, Levítico no capítulo de número 20, e o versículo de número, o versículo de número 7 e 8, diz assim, consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de você. Ele está dando uma ordem: sejam santos. Olha o que ele fala em seguida: obedeçam aos meus estatutos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. A santidade está na obediência. A santidade está diretamente ligada à obediência. Quem é a pessoa que Deus aprova? E aqui é o caminho então para a conclusão. O Salmo de número 51. Abre lá, Sofia. 51, 17. Assim diz a palavra do Senhor. Olha o que está escrito aí: os sacrifícios que agradam a Deus. Aí os sacrifícios que agradam a Deus. Não é um coração talentoso. Não é um coração que tem uma visão muito grande das coisas. Não é isso não. O que agrada está aqui, é um espírito quebrantado. Você tem um espírito quebrantado? Porque o quebrantado obedece. Um coração quebrantado e contrito. Contrição é um estado. Hoje no louvor aqui aconteceu aquele momento, porque o Espírito Santo falou comigo assim: alguns não estão entendendo o que estão cantando. Vem cá, pessoal do louvor, sobe aqui vocês de uma vez. Alguns não estão entendendo o que estão cantando. Eles estão cantando que o que eles me deram em troca foi o pecado deles. Só uma pessoa em contrição, gente, consegue entender isso. Quebração, olha só, coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Não desprezarás. Por fim, qual é o nível mais profundo que nós podemos chegar e nós devemos chegar? É o nível de sermos aprovados por Deus. E aí nós vamos voltar naquele versículo, Sofia, de Mateus 25 e versículo 23. Mateus 25, 23. Olha isso que está aí, que vai ser colocado pela Sofia novamente aí para nós. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, estou te aprovando. Você foi fiel no pouco, meu servo. No pouco, hein? No pouco. Eu porei você sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Gente, ninguém precisa levantar a mão, nem piscar os olhos, nem precisa mexer. Uma perguntinha: você vai ouvir isso aqui de Deus no final? Responde para você mesmo aí. Você tem certeza que você vai ouvir isso? Tem certeza? Porque nós estamos aqui para fazer a nossa autoanálise. A autoanálise. Curva a sua cabeça por um minuto. O pessoal do louvor já pode introduzir aquela canção linda que vocês cantaram, que eu não conhecia, mas maravilhosa demais da conta. Você pode curvar sua cabeça por um momento e fazer essa pergunta para si mesmo aí e para o Espírito Santo? Pergunta assim: Senhor, o Senhor me aprova? E ouça a resposta. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo. Lembre da palavra dele. Dedo no chão, ouvindo os fariseus ali. Ele falou para aquela mulher: nem eu te julgo. Que a lei de Moisés me vai, não peques mais. eu
aprovado por Deus. mas nenhuma pedra Adúltera, ele Davi, pegou adúltero, pra assassino, mim, apenas homem segundo o coração de Deus. Por quê? Arrependido, contrito, quebrantado. eu só tinha os meus Esse é o sentido do evangelho. Não é por obras. merecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Coloque-se de pé em seu lugar, por favor. Com a frase atire a pedra, quem nunca A letra está na tela. pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Essa é a aprovação de Deus para nós. Sua irresistível graça me alcançou. Se você sabe cantar, cante. Esqueci que era sem pecado e não me condenou. A aprovação de Deus está aí, ó. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Meu Deus, que coisa maravilhosa, Senhor. Senhor, se dependesse de nós, tudo dependesse de nós estaríamos perdidos, Senhor. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pegou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me Vamos erguer as nossas mãos aos céus e vamos adorar ao Senhor. que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Maravilha. Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Por favor, olhe para mim. Estamos chegando ao final desse culto. A palavra do Senhor é essa. Ela aperta, ela afunila. Sim. Mas ela abre as portas da eternidade. O caminho é estreito, gente. Mas o preço foi pago lá atrás. Por causa do que Cristo fez, eu posso declarar aqui nessa noite o que eu estou declarando aqui agora dentro de mim, não vou falar. Cada um faz a sua declaração, por causa do que ele fez. Por causa do que ele fez e do sacrifício que ele fez por mim, eu me aproximo, eu volto, eu vou até ele, eu o busco, eu tenho intimidade, eu vou buscar a intimidade com ele. Se a sua decisão é essa nessa noite, você vai fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e fazer um clamor a Deus. Fala: Senhor, eu quero ser aprovado por Ti. Eu estou dizendo isso para Deus aqui: Senhor, não me deixe descuidar, eu quero ser aprovado por Ti. Eu quero chegar naquele dia e ouvir o seguinte: servo bom e fiel. Hoje fiel no pouco, ou seja, lá no oculto, lá no pouquinho, não é aqui no púlpito não, onde todo mundo pensa que você é uma bênção. Não, lá no oculto, lá no íntimo.
Aquele dia, meu servo, lá, quando você estava sozinho, e você tomou a decisão de respeitar a minha vontade, respeitar a minha palavra, respeitar a mim. Aquele dia eu estava te aprovando. Não é depois daquela pregação que você fez, não. Eu estava te aprovando aquele dia que você disse não para o pecado e sim para mim. Você estava lá dizendo assim: eu não vou desacatar, desonrar. Eu não vou, em segredo, em secreto, você e Deus. Nós vamos terminar orando juntos. Ore comigo assim: Pai nosso que estais nos céus. Vamos juntos? Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nessa noite. Cantando. Eu não te troco por nada. Pra mais nada, todo vazio que há em mim. Que maravilha, meu Deus. Sua morada, a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Que maravilha, Pai. Minha vida foi transformada. Aleluia. Glória a Deus. Eu senti os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Aleluia. Aleluia. Pode aplaudir. Pode aplaudir. Saia daqui daqui a pouco com a decisão tomada. A decisão, olha gente, é pela fé. Pela fé eu posso declarar. Pela fé eu declaro: o meu Deus me aprova. Pela fé. Por causa do que Ele fez. E por causa do que Ele fez, agora eu faço. Não faço para ter o que Ele fez, porque Ele fez, agora eu faço. E eu vou aprofundar a minha intimidade com Ele em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, eu quero te abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.